Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $104.300. Bitcoin que está corrigindo desde a máxima histórica ontem no 108. E a grande dúvida é, enfim achamos um topo importante ou essa correção pode nos dar oportunidades? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá? Hoje nosso objetivo vai ser falar sobre o Bitcoin, vamos falar também sobre decisões de juros nos Estados Unidos que vão ser muito importantes e amanhã a gente volta com a programação normal falando mais sobre altcoins, tá bom? Vamos lá, né? Vamos começar falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin. Né? E o Bitcoin, caras, nesse momento a minha visão é extremamente positiva, tá? A gente tem uma tendência clara de alta, a gente continua com o preço renovando máximas, formando topos e fundos ascendentes, né? E as correções no meio do caminho são correções naturais de preço e são interessante que elas aconteçam, né? Porque se elas não acontecessem, a gente começa a ficar preocupado, né? Quanto mais a euforia sem uma correção clara do mercado, maior a probabilidade de a gente estar chegando próximo de um topo importante. Então, na minha opinião, é uma correção natural do preço. Na verdade, o que a gente está vendo aqui não é nem uma correção tão significativa, né? Quando eu traço Fibonacci significativos, como por exemplo lá a vitória do Trump, vocês podem ver que a gente está longe de qualquer Fibo significativo. Se eu pego dos fundos ali próximo dos $90 mil, vocês podem ver também que a gente está distante do 101, que seria esse Fibo, o que a gente poderia cogitar um position trade, tá? A gente vai falar sobre isso. E o único Fibo que a gente chegou aqui seria traçando desse fundo dos 94, tá bom? Até chegou ali abaixo do 103 brevemente, mas foi na madrugada e não deu pra gente abrir um long, tá? Senão eu acho que a gente até teria aberto, porque quando a gente olha para esses tempos gráficos aqui, cara, os volumes estão nos locais corretos, tá bom? Não tem volume nesse topo, então não há por que a gente acreditar que a maior probabilidade é a gente ter um dump aqui para uma correção significativa. Vocês sabem que eu tô torcendo por isso, né? Seria lindo um Bitcoin voltando nos $80 mil pra gente comprar ele mais uma vez antes do ciclo terminar. Mas eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que a maior probabilidade é a gente achar suporte aqui e voltar a subir. Tudo bem? Continuando, né, e falando um pouco sobre tempos gráficos menores, eu entendo que a gente não fez esse long aqui no Bitcoin, tá? Muito por causa dos volumes que eu falei com vocês, que eram volumes um pouco desconfortáveis, né? O único long que eu realmente cogito é traçando esse Fibo, ou seja, se eu ver um Bitcoin abaixo do 103, eu discuto esse potencial long no Hunterbot, tá bom? A gente pensa numa potencial entrada aqui, né? Seria um reteste de volumes importantes, numa tendência de alta na nossa média de 72 do 4 horas, então eu acho que pode ser, tá bom? A gente vai cogitar um long como que ele seria, né? Seria deste fundo, próximo dos $103 mil, um preço médio aqui pelo menos até os 99.500, que eu sei que tem um suporte muito importante. A gente teria um stop além desses fundos, igual estava o nosso último stop, né? Nosso último stop do long que a gente fez ali na região dos 99, ele estava nessa região dos 93.750, eu acho que é um stop muito bom. E o alvo, no mínimo, 1,5 para 1, tá? Então isso levaria o Bitcoin para os $112 mil. E quem sabe, né, a gente não consegue deixar correr um pouco, igual a gente deixou correr esse long aqui, fechando ele um pouco mais acima. Então eu sim cogito um long nessa região. Por que eu já não falo com vocês que eu vou fazer? Porque eu não vejo o futuro, né? Então eu preciso analisar como estão os dados aqui. Se a gente chegar aqui caindo, com o Open Interest subindo e todo mundo comprando, vocês acham que eu vou comprar? Não. Você acha que eu vou fazer esse long? Não, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar pra gente ver se tem gatilho aqui. Se tiver muita gente vendendo, o Open Interest caindo, provavelmente a gente tem um long aqui, porque a gente tem confirmação dos nossos indicadores de sentimento, né? Então olha só que interessante. Quando a gente vê o preço subindo nesse último movimento de alta aqui, a gente vê um Open Interest subindo, e agora que o preço está caindo, a gente vê um Open Interest caindo, tudo bem? Então eu vejo que, tem uns puta suporte até esse fundo aqui, já que o Open Interest começou a subir dele, e se o preço voltar ali, a gente tem uma boa probabilidade de fazer esse trade, né? Além disso, vocês podem ver que quando a gente estava subindo, o long short ele estava caindo, inclusive está abaixo de 1 ainda, e a gente tem divergência bullish no nosso CVD. Então, possivelmente, se eu chegar na zona próxima do 103 e tiver muita venda a mercado e queda no Open Interest, a gente pode ter esse long, tá bom? A gente avisa para vocês dentro do
na parte do Hunter Bot. Show de bola? Legal. Entendendo isso, né, a gente também pode falar um pouco sobre o que está acontecendo nos mercados globais, tá? E depois a gente vai falar sobre o que está acontecendo nas altcoins, tá? Então os mercados globais, cara, estão indecisos, né? Estavam subindo hoje, começaram uma queda aqui 10h30 da manhã, Nasdaq e S&P reverteram a alta para queda, mas nada demais, né? 0,03, tá quase no 0 a 0, né? O Ibovespa que tá caindo um pouco mais, né? Quem diria, cara? É realmente impressionante o que tá acontecendo com o Ibovespa. A gente tá quase no fundo da pandemia, cara. Então, tipo assim, né? Pra quem já é rico aí, pra quem quer olhar pra gerar renda, tem empresas muito baratas. Mas se você tá num momento onde você tá construindo o seu capital, cara, você tem que correr riscos eficientes e a Bolsa Brasileira, pra mim, não é um risco eficiente pra quem busca crescimento de capital, tá bom? Ainda mais com esse governo. Você deve olhar pra Bolsa Brasileira somente pra te gerar renda, dividendos, que tem empresas que pagam dividendos muito bons e você não paga imposto nesses dividendos. Eu já disse aqui, se esse governo colocar imposto nos dividendos, eu zero minha posição no Brasil no dia seguinte, cara. Né? Então, assim, olha isso, cara. Nós estamos no preço da pandemia, cara. Isso é uma loucura, cara. Né? Isso é completamente louco, cara. As pessoas conseguiram por poucas semanas comprar nesse preço na pandemia, que era ninguém sabia o que ia acontecer. Agora a gente está nos mesmos preços, né? Fundos imobiliários, a maior queda desde a pandemia também, se eu não me engano, cara. Aqui a gente teve uma queda grande porque falaram que iam taxar os fundos imobiliários. E a mesma coisa serve para os fundos imobiliários, tá? Tem pouco capital, cara, não vai para os fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários é para quem já tem dinheiro e quer gerar uma renda passiva. Se você tá no criptomercado, então, cara, é muito bom. Eu tenho fundos imobiliários, uma pequena parcela dos meus investimentos, né? Posso até pegar aqui para vocês verem. Como uma maneira de gerar renda, né? Então eu tenho 6% em ações brasileiras, 7% em fundos imobiliários, 81% dos meus investimentos hoje estão expostos ao dólar, né? E sendo que 52% desses investimentos estão em criptomoedas voláteis, 8,5% estão em ações americanas voltadas para criptomoedas. Então a minha carteira é quase toda voltada para cripto, né? Mas esses dividendos e proventos que eu ganho de fundos imobiliários e ações brasileiras, eles me dão uma tranquilidade para eu fazer meu trabalho como trader de forma tranquila, para eu ver minha carteira no mercado cripto cair 10% em 2 semanas, eu ficar, beleza, né? Eu tenho outro lado que é menos volátil. Então pode ser uma oportunidade aí, tá bom? Hoje, por exemplo, eu vou comprar fundos imobiliários, tá bom? Eu acho que está muito barato. Tem alguns que estão abaixo do preço da pandemia. Sim, é a maior queda desde a pandemia, tá bom? Então, cara, o que está acontecendo com o nosso país é muito triste, mas ao mesmo tempo, cara, eu não vou ficar reclamando, não. Né? Eu investi no Brasil sabendo que aqui é uma merda, que a gente tinha um governo merda entrando. Então, na minha visão, isso está me dando oportunidade para comprar bons ativos a bons preços. Né? Então, meus ativos são ativos seguros, né? São ativos que pagam dividendos, não são empresas de crescimento, que boa parte delas deve quebrar aí nos próximos anos, em especial se a gente não tiver uma mudança estrutural em relação aos gastos do governo, e que, infelizmente, eu só acho que vai acontecer com a mudança de governo aí. Mas enfim, faz parte, né? Então eu acho que a gente tem boas oportunidades para você que quer gerar renda, não para você que quer crescimento de capital. Tudo bem? Outro ponto importante que a gente pode falar aqui é em relação ao que está acontecendo com a decisão de juros lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos... E só falando aqui com vocês, né, cara? Dólar a 6,14, 6,15, bateu 6,20 ontem. Então realmente é impressionante o que está acontecendo. Beleza, então falando um pouco sobre o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, que o Brasil não afeta nada cripto, absolutamente nada, tá bom? Eu só quero realmente falar um pouco com você sobre o que está acontecendo aqui. Para quem olhar, já fez muito lucro em cripto, pode olhar para fazer investimentos mais conservadores no Brasil, entendendo todos esses riscos que eu coloquei. Falando um pouco então sobre o que mais importa, decisão de juros do Powell hoje, cara. Fed, 4 horas da tarde, deve diminuir os juros em 0,25, isso deve acontecer mesmo, quase certo, tá? 98,8% de chance. E depois, o que o Powell vai falar, né? A grande dúvida do mercado é, será que ele vai contratar mais quedas de juros para as próximas reuniões? Afinal, aqui na próxima reunião em janeiro, a maioria do mercado acredita que não vai ter queda de juros, tudo bem? E acreditam que no final do ano de 25 a gente vai estar com juros ali em 3,75, 4. Ou seja,
O que vai variar não é a decisão de juros que já está dada quase. É o que o Powell vai falar. Será que o Powell vai falar que vai continuar cortando em janeiro ou será que ele vai falar que vai esperar os dados para ver se vai cortar? Eu acho que isso que o mercado quer saber, né? Se ele falar, não, vamos cortar em janeiro, top, a gente deve subir. Se ele falar que vai esperar, isso já está no preço, mas o quão cauteloso ele vai ser? Né? Será que ele vai falar que ó, vamos ver por algumas reuniões que não vamos cortar dados ou não? Vamos cortar a inflação ou não? Beleza. Aí a gente pode cair, tá bom? Então esperem volatilidade aí, mas para quem tá acostumado com a volatilidade do Bitcoin nos últimos dias e semanas, eu não acho que a gente vai ter assim uma volatilidade tão grande em relação a isso, né? Só que é aquela coisa, caras, a gente esticou demais, o Bitcoin esticou muito. Então, caso a gente veja um S&P 500 despencando, sei lá, 2%, cara, pode vir sapatada no Bitcoin, tá bom? Até por isso hoje vai ser um dia onde eu não vou olhar tanto para longs até o Powell falar, tá? Até porque as altcoins também estão numa situação um pouco complicada, né, caras? A gente tá vendo a dominância subindo, então as altcoins elas estão performando mal em relação ao Bitcoin. Eu tomei um stop em uma altcoin ontem, faz parte, né? Quando elas não performam e o Bitcoin cai, faz parte, acontece, e nesse momento eu ainda estou em alguns longs e um short em altcoins e eu vou aguardar o que o Powell vai falar, tá bom? Porque, lembra, S&P e Nasdaq nas máximas, Bitcoin nas máximas, tudo nas máximas, então quando tá tudo bem é quando pode dar alguma merda, né? Então se der alguma merda a gente pode ter uma queda significativa, a gente fica de olho, quem sabe ali para fazer um long no 103, né? E detalhe, cara, essas quedas nas altcoins, pra mim, beleza, eu vou segurar a mão agora nos trades, tá? Porque, pô, Bitcoin caindo e a dominância subindo é foda, né? Complica. Mas também, ao mesmo tempo, eu tô olhando para investimentos, tá? Por quê? Porque as altcoins, elas deram a pernada de alta delas, né? Então, as altcoins, voaram, pá! Vamos pegar, sei lá, uma Atom aqui, que é um bom exemplo. Elas voaram, todas subiram praticamente 100, 200%. Né? Aí agora elas estão retraindo para onde? Para zonas de FIBO, tá? Então, talvez aqui, cara, é uma das últimas oportunidades que eu, você e todos temos para olhar para compras de altcoins. Então, por isso que eu tô pedindo para os membros me enviarem, cara, as altcoins que vocês querem que eu estude, tá? Porque ontem, por exemplo, a gente teve mais uma gema que a gente investiu. E eu acredito que a gente ainda vai ter mais investimentos ao longo dessas próximas semanas, tá? Eu acho que a gente está no ponto de melhor relação esse retorno para fazer esses investimentos. Tudo bem? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar aqui falando um pouco sobre o sentimento no curto prazo, caras, eu acho que a situação é boa no curto prazo, tá? A gente tem a divergência bullish, o open interest está caindo, o long short rate continua baixo. Em relação às vendas aqui, cara, nesse momento não teve tanta venda ainda, tá? 400 milhões e tal, então talvez a gente precise de uma venda um pouco mais significativa pra gente se interessar por um long, tudo bem? Outro ponto importante são as ordens de instituições. Neste momento aqui, poucas ordens, tá? Um pouquinho no 101.500, um pouquinho só nos 96, então muito pouca coisa, né? Acima também, praticamente nada, uma pressãozinha aqui no 105, mas 280 bitcoins é nada demais. Então, meio terra de ninguém aqui, cara. Meio terra de ninguém. Então, nesse momento, a minha estratégia vai ser qual? Tô mais de olho para um long no Bitcoin, tá? Esse long no Bitcoin seria somente próximo do 103, caso a gente tenha gatilhos. Também estarei de olho para investimentos em principalmente gemas, tá? Porque eu acho que as gemas, elas estão subindo um pouco menos do que as altcoins consolidadas, né? Então as small caps das altcoins, digamos assim, ainda estão um pouco para trás. Então essas retrações vão me interessar bastante para começar novos investimentos, beleza? E repare que eu falei começar, caras, porque o Bitcoin está nos 104 mil dólares, né? Então se eu chegar aqui e encher a mão nela e o Bitcoin for para 80, eu tô fudido. Então eu preciso ter muita cautela e fazer uma primeira compra nessas altcoins nas regiões de retração que elas estão apresentando, né? Não é à toa que nas últimas semanas a gente entrou em altcoins. E que, para quem tá de olho não só em novas altcoins, cara, olha para as altcoins da sua carteira. Você que é membro, o vídeo que a gente postou sobre a carteira recomendada tá válido ainda, né? A gente postou ontem, se eu não me engano, ou na segunda. Tá válido ainda as buy zones. Então tem muita coisa em buy zone, né? Não era o momento de comprar quando tudo tinha subido 300%. Agora que estão caindo 30%, voltando nas retrações de FIBO, ok, é o momento. Então a nossa estratégia vai ser: vamos dar uma segurada nas altcoins até o Powell, olho pro long no Bitcoin e olho para investimentos, principalmente em gemas. Valeu? Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu!